ativa e o frio na barriga é o mesmo de quando eu comecei. Então, é sempre muito bom ter essa oportunidade, é sempre muito gratificante saber que a gente tem como contribuir com a nossa própria evolução. Lembrando sempre que o ouvido mais próximo à minha boca é o meu, então o assunto nunca vem à toa para quando a gente precisa estudar mais um pouquinho certos detalhes. Então, quando o seu Carta me enviou o convite, ele me pediu para estudar o capítulo 2. E diga-se de passagem, para mim é um dos mais difíceis que entender o Evangelho, que é: meu reino não é deste mundo. Então, como o seu Carta é uma pessoa muito programada, ainda bem, o convite foi feito com bastante antecedência. Então, desde então, eu comecei a estudar, digamos que detalhadamente, o que poderia ser dito aqui hoje, mas de uma forma leve, de uma forma resumida, onde eu poderia entender melhor o ensinamento. E assim, consegui passar para vocês. Então, desde então, eu já estava com a expectativa de ler a Bíblia do Novo Testamento por inteiro. Eu já tinha lido as epístolas de Paulo, que são 13, na íntegra, e depois resolvi começar os evangelhos. Comecei por Mateus, Marcos e agora estou em Lucas. Então, quando eu recebi esse convite, falei, bem, casou a oportunidade que eu estava de ler com a oportunidade do estudo. Tem alguém aqui que hoje é a primeira vez que fala sobre Espiritismo? Que não conhece o Evangelho? Todos aqui conhecem o Evangelho? Não conhecem? Então, quando eu tive a oportunidade de começar de estudar o capítulo 2, eu pensei antes da gente entender um pouquinho o que é o Evangelho, já que essa casa, todas as quintas-feiras, o Evangelho é estudado capítulo por capítulo. Então, seguindo uma ordem. Então, eu achei interessante a gente pensar um pouquinho o que é o Evangelho. Então, a primeira reflexão: quais são os conteúdos abordados na obra O Evangelho segundo o Espiritismo? A explicação das máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação a diversas situações da vida. Então, o conteúdo do Evangelho é para estudar, ele vem com a explicação de tudo que Cristo ensinou. A reflexão número 2 sobre o Evangelho. O que ensina o livro Evangelho segundo o Espiritismo? Por que ele existe? O que ele vem ensinar? Que a vida é uma escola de aprendizado constante, onde cada minuto é uma nova lição e um despertar para um novo ser humano. Então, o Evangelho ele tem como bagagem nos transformar de acordo com aquilo que a gente vai lendo e praticando. O Evangelho ele ensina que a fé é inabalável e que pode encarar a razão frente a frente em qualquer situação. O livro também ensina os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, que espalham-se por toda a superfície da terra e iluminam o caminho. O Evangelho também, o livro do Evangelho também nos ensina que é preciso amar-se uns aos outros e fazer as vontades do Pai que está no céu. Lembrando sempre que a gente vai amar uns aos outros como Jesus nos amou, como Jesus ama, mas a gente não consegue amar o próximo sem amar a si mesmo, sem nos colocarmos em primeiro lugar. O amor que a gente transborda para o próximo, primeiro tem que ser transbordado para nós mesmos. Então, a leitura do Evangelho, respeitar as dicas, as sugestões, os conselhos que eles dão lá, os ensinamentos, e praticá-los é de extrema importância, porque é só seguindo essas recomendações, esse manual prático da existência, é que vamos conseguir nos amar e assim amar o outro como a gente mesmo. O Evangelho é um livro de cabeceira
O evangelho tem que estar lá no criadinho mudo ali do lado, na nossa, né, no nosso quarto, nas viagens, em todos os lugares, e todas as vezes que a gente vai precisar. Por quê? Você tem uma dúvida? Abra o evangelho. Lá tem a resposta. Você quer um conselho? Abra o evangelho. Lá tem a resposta. Quer dormir bem? Abra o evangelho. Quer ter um bom dia? Abra o evangelho e leia. Não tem como dar errado. Tudo que a gente segue lendo o evangelho. Ah, eu entendi isso aqui. Eu vou seguir, dá certo. Então o evangelho tem que ser um livro de cabeceira. Uma terceira reflexão sobre o evangelho. Qual a importância de estudar o evangelho segundo o Espiritismo? Por que a gente se reúne aqui para estudar? Evangelizar é compreender as leis de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Então a gente está aqui para se evangelizar nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é um guia de conduta moral. Apresenta de forma simples e direta todas essas leis de amor e caridade que foram vivenciadas e esclarecidas por Jesus. Então, ele é um manual. Tudo que a gente precisa saber está lá. Então, é por isso que a gente precisa estar sempre com o Evangelho em mão. Sempre, todos os dias, durante toda a nossa existência. Porque é lá que nós vamos ter todas as respostas. Vir ao centro, escutar as reflexões da noite, participar dos estudos é importante? Muito, muito. Mas ter a consciência de ler todo dia um trechinho do Evangelho é muito importante também. E só depende de quem? Da gente mesmo. É através do estudo do Evangelho e principalmente de o praticarmos no novo dia a dia que podemos reformar as nossas más tendências. Quando a gente pensa que a nossa existência é eterna e que a vida continua mesmo depois da morte, é aí que a gente tem que se agarrar cada vez mais no Evangelho e não deixar de consultá-lo toda vez que precisarmos, principalmente quando estivermos felizes em uma situação agradável, para que a gente tenha forças, raízes e asas para conduzir as nossas atitudes, nossas decisões a caminhos brilhantes e assim prosperar não só no mundo terrestre, mas acima de tudo na erraticidade. Mas depois dessa breve apresentação sobre o Evangelho no geral, da sua importância, aí vamos começar mesmo a reflexão sobre meu reino não é deste mundo, a vida futura. O que vem a dizer então quando Jesus quis dizer com isso, meu reino não é deste mundo? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. A minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então a gente vai falar sobre essa vida futura que Jesus veio nos alertar, né? O que significa isso? Meu reino não é deste mundo. Então, o que a gente pode entender por vida futura? Tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Qual é o nosso objetivo? Não é nos melhorar? Para quê? Para amanhã. A gente sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Nem daqui a um minuto. Também não. Então, quando a gente foca em fazer o bem agora, esse fazer o bem agora e a gente ser melhor cada vez mais, melhor que a gente mesmo todos os dias, nem que for 1%, todo dia um pouquinho melhor, a nossa vida futura com certeza será muito agradável. Então é com a visão a longo prazo que hoje a gente se esforça.
Mas o que Jesus quis dizer mais? Com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados. Então Jesus se limitou a apresentar a vida futura como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Naquela época, Jesus sempre falou por parábolas, sempre deu exemplos muito singelos até para a própria época. Mas, por quê? Porque se ele tivesse falado claramente, talvez até hoje também a gente não estaria entendendo o que ele quis dizer. Então, essas parábolas, elas vieram para complementar e deixar com que a gente entendesse cada vez mais o que ele quis dizer. Então, quanto mais a gente se agarrar a esses exemplos que ele deixou, melhor vai ser a nossa convivência. Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea é simples passagem, é breve estada num país ingrato. Quando a gente olha com essa visão a longo prazo e sabe que a gente tem que se esforçar pelo nosso próprio bem, tudo fica mais simples. A gente deixa de ficar chateado mais vezes, a gente deixa de ficar com raiva mais vezes. Né? Eu, às vezes, quando fico muito nervosa, muito brava, como todos aqui acredito que fiquem, aí eu faço misericórdia. Se eu morresse agora, era isso que eu ia levar? A raiva, deixa eu me conectar com outra coisa. Claro que esse pensamento demora muito para chegar, mas eu juro que eu me esforço para tentar, pelo menos, porque a gente precisa. A única coisa que a gente vai levar no momento do desencarne é o que a gente está sentindo. E muitas das vezes eu me pergunto, eu vou gostar de continuar sentindo isso? Então, é nessa visão de vida futura, de lembrar que o reino de Jesus não é esse, a gente tem que se apegar no bem. Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as vicissitudes e tribulações não passam de incidentes que suportam com paciência. Nós sabemos que é de curta duração e a morte nada mais restará de aterrorizante. Quando a gente foca no bem da vida futura, quando a gente foca que o reino não é deste mundo e a gente precisa estar aqui, porque todos nós pedimos para estar aqui, todos nós estamos aqui por necessidade de evolução. Então, quando a gente pensa em se auto-melhorar, a gente tem a certeza que tudo que estamos passando vai ser por pouco tempo, vai ser com paciência e a gente vai conquistar cada vez mais a paz interior. E aí, quando chegar a hora de morrer, né, de encarnar, aí não vai ser aquela situação aterrorizante, e sim de reencontro. Mas quais são os resultados positivos de focar na vida futura? Quando sabemos que tudo é temporário e não definitivo, a nossa estada no lugar onde nos encontramos se torna menos preocupante. Então, tudo vai ficar, não é mesmo? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio de entender que tudo é passageiro. Tanto o lado bom como o lado ruim. Todos os problemas um dia terão fim, assim como todas, né, as bonanças também é, não terão fim, mas também passarão por provações. Então, quanto mais a gente se apegar que tudo é passageiro e aqui não tem nada de definitivo, melhor a gente encara qualquer situação que estamos passando. Quando duvidamos da vida futura, dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida terrena. Então, quanto mais a gente duvida que amanhã a vida continua, mais agarrado às coisas terrestres nós estamos. Mais agarrados a bem material, mais agarrados à compra, mais agarrados a posse, mais ciúmes, né? Não só às vezes de bens, mas mais agarrados aos filhos, aos netos, aos amigos, à família em si, tudo é meu, tudo me pertence. Então a nossa visão tem que ser a longo prazo, para a gente acreditar e se policiar nas atitudes.
Kardec alerta para a vida futura. A vida futura é o eixo do ensino do Cristo e por este motivo foi colocado num dos primeiros lugares à frente do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a vida futura está lá no começo do Evangelho, é o segundo capítulo, está lá junto com o meu reino não é deste mundo, porque é o eixo dos ensinamentos de Cristo. Todas as parábolas que a gente for ler, tudo que Jesus deixou aqui para a gente, ele é ensinando. A gente tem que ser bom agora, tem que se melhorar agora, porque a vida continua. Todos os ensinamentos. Então é por isso que ele está lá no começo, justamente para que depois todos os outros capítulos venham complementando essa máxima. E para terminar, eu trouxe uma história que ilustra muito bem isso, que é uma história do Chico, que como sempre Chico deixou uma linda trajetória que até hoje a gente utiliza para tentar, né, aprender também com ele, e é uma história muito interessante. Então chama O Flagrante que Não Houve. Quando do processo que envolvia a família de Humberto de Campos estava no auge dos debates, ele sofreu, né, o Chico sofreu todas as tentativas e pressões imagináveis de inimigos da doutrina que passaram a vigiar o seu comportamento, a fim de apanhá-lo em flagrante na menor infração possível, quer no que dizia respeito à sua mediunidade, quer em sua vida particular. Suas palavras eram analisadas cautelosamente. A doutrina, sua mediunidade e sua pretensa prisão estavam em jogo. O clero também o pressionava. Nunca se viu tanto agente da CIA em Pedro Leopoldo, que foi transformada num mini Watergate. Então, o Chico, quando ele começou a psicografar, que saiu a primeira obra, né, que ele psicografou e assinou Humberto de Campos, a família do Humberto de Campos processou o Chico por plágio. Então, houve uma tentativa de todo mundo querer acabar com o Chico, que ele era um charlatão, que aquilo não existia, que ele tinha copiado, né? E que o Chico era simplesmente um bandido. Então, tudo que ele fazia, tudo era minuciosamente espionado, né? Porque ninguém acreditava que uma pessoa tão simples pudesse psicografar, né, que existisse essa possibilidade da psicografia e escrever livros tão complexos como os de Humberto de Campos. Então ele ficava sendo vigiado. E é claro, né, todo mundo queria derrubar essa ideia, porque ninguém acreditava. Então, uma tarde, estando em sua humilde residência, bateu-lhe à porta um senhor idoso, pedindo uma receita para um parente que estava muito mal. Este senhor lhe implorava a caridade de atendê-lo. Era uma pessoa desconhecida na cidade. Atendendo-o, anotou seu nome, idade e a residência do enfermo, dizendo ao idoso, senhor para aguardar uns minutos e ia ver o que poderia fazer. Indo para o seu quarto e concentrando-se, eis que surge Emmanuel e lhe diz: Cuidado, Chico, com os pedidos de receitas e as aparências dos que lhe batem na porta. Escreva: este doente não precisa mais de remédios, mas de preces, pois já é um desencarnado. Chico não conseguia ter maldade nas pessoas, né? Então ele foi alertado por Emmanuel. E Emmanuel deu esse recado. Chico sempre foi muito obediente e atendeu ao pedido do Emmanuel. Um tanto confuso, procura o portador e entrega-lhe a receita. O idoso senhor, tão logo a recebeu, avidamente abriu e leu. Para maior espanto de Chico, saiu correndo, apavorado, ao encontro de outros amigos que o aguardavam ansiosos na esquina mais próxima. Estes, ao lerem a mensagem, fizeram o mesmo. Eram pessoas que haviam preparado uma armadilha para incriminá-lo de exercer ilegalmente a medicina. Pretendia anexar a receita no rumoroso processo de Humberto de Campos.
E aí vem a conclusão, né? Nem sempre os incrédulos são beneficiados com tanta prova. Então, se a gente for um incrédulo de que realmente existe uma vida futura, se a gente for um incrédulo de que não existe essa proteção, a gente não vai receber os benefícios. É, às vezes, uma forma de beneficiar, deixá-los em dúvida. No entanto, estes receberam seu quinhão de oportunidade para crer e temos certeza absoluta que não esquecerão do fato. Afinal, foram buscar lã e saíram tosquiados. Que a gente sempre tenha essa fé de acreditar que 1% melhor vai nos ajudar na nossa existência, na nossa vida futura, e que hoje nós não estamos aqui à toa, mas sim para aprender cada vez mais o Evangelho de Jesus. Espero ter contribuído um pouquinho mais com a reflexão de cada um.